Fala aí galera, fazer um videozinho rápido, coisa rápida para mostrar para vocês. A gente está aqui com um kit, com o alto-falante que está com o kit original, foi trocado só a cordoalha. E a gente está com o alto-falante que a gente trocou bobina, centragem e cone. Sendo que o cone, eu cortei ele, era um cone de papel, eu cortei, tirei a borda dele e coloquei a borda original para a gente tentar manter os parâmetros mais próximos possível do conjunto original. Esse aqui é o conjunto original, bobina, cone e centragem, e aqui é o que a gente montou. A gente pode ver que ele é um pouco mais duro por causa da centragem, que é um pouco mais dura. Não sei se é por ser mais nova ou se ela realmente é mais dura. Então, o que isso deu na resposta do alto-falante? A gente tem a resposta original em amarelo e a resposta do reformado em verde. A gente pode ver que a bobina já está dando diferença de impedância, né? A gente tem uma bobina aí que está em 8 ohms, quase certinha, a original, e a gente tem a outra bobina paralela que está com 9, né? Partindo já de 9 ali. A gente tem o pico, né, da frequência de ressonância, de um batendo em 45 ohms, de outro batendo mais ou menos um pouco mais de 35. E vamos falar sobre as diferenças agora da frequência de ressonância. Por que a gente teve essas diferenças? Vamos lá. A frequência de ressonância ficou um pouco mais alta e um pouco mais baixa, provavelmente só por causa da centragem mais dura. Kit mais duro, mais preso, vai te dar menos ressonância, frequência de ressonância. Por quê? O alto-falante está mais travado. Quanto mais ele responde, mais ele entrega esse pico alto aqui. Então a gente tem uma centragem um pouco mais dura, deixou a frequência um pouco mais baixa, a ressonância um pouco mais baixa e a frequência um pouco mais alta. Provavelmente essa diferença foi só pela centragem. Eu não acredito que o cone tenha dado diferença e a bobina e o peso da bobina tenha dado diferença na ressonância, no pico de ressonância e na frequência, entendeu? Então, se a gente tiver um conjunto, se essa borda fosse nova, com certeza esse alto-falante estaria muito mais travado, com um pico bem mais baixo e uma frequência bem mais alta, entendeu? Então a borda não é questão de ser novo ou não ser, a questão é que eu não consigo um alto-falante desse, um cone desse igual ao original, então eu tive que preservar a suspensão, entendeu? Não é nem a questão de amaciada, né? Porque não está amaciado, não. A gente não consegue um kit igual ao original, né? Esse aqui é um line o'neill, né? Um alto-falante de line o'neill. Cara, não tem como arrumar o kit original, então você tem que usar a cabeça, entendeu? Tem que usar a cabeça. Então a gente pode ver claramente que essa diferença aí foi devido à centragem ser um pouquinho mais dura. Eu vou tentar dar uma amaciada nele para ver se a gente volta um pouco mais, se solta um pouco mais e sobe o pico e desce um pouco a frequência, entendeu? Falando do cone, esse cone é um pouco mais leve que o original. Se ele fosse muito mais leve, a gente teria uma frequência de ressonância bem mais alta, né? Mas ele como o original já é bem leve, ele é quase o mesmo peso, eu não acredito que o cone interferiu não, né? Um conjunto mais pesado, se eu boto um conjunto mais pesado, só que com suspensão soltinha, ou essa suspensão original, e a centragem igual ao original, mais uma bobina mais pesada, um cone mais pesado, a gente teria essa frequência de ressonância aqui embaixo, entendeu? Ou então, se a gente tem um conjunto com o mesmo peso, só que bem mais solto, a gente teria essa frequência de ressonância mais alta e um pouquinho mais baixa. Então, ou seja, o conjunto mais preso traz a frequência, o pico mais para baixo e a frequência um pouco para cima. O conjunto mais solto traz o pico mais para cima e a frequência um pouco mais para baixo. Agora, o quanto está solto não interfere tanto na frequência. O que faz mais diferença na frequência é o peso do conjunto. Então, ou seja, por isso que quando você vai montar um kit para alto-falante, o peso tem que ser o mesmo, porque a frequência de ressonância vai ser a mesma. E a resposta, o volume, o quanto de SPL vai vir, vai estar ligada ao quão solto o conjunto vai estar. Lógico que o conjunto preso também influencia na frequência, mas o peso é mais importante do que se ele está solto ou preso. Agora, se ele está solto, bem soltinho, ele vai dar um pico mais alto. E esse pico aqui significa SPL. Esse alto-falante tem mais volume que esse, entendeu? A grosso modo, tá galera? Isso aí é só um basicão, mas
praticamente, cara, 99% das situações, esse alto-falante tem mais volume que esse. Se a gente estiver falando do mesmo tipo de alto-falante, é claro, né? Se a gente estiver falando de um subwoofer, o subwoofer tende, de um conjunto bem soltinho, tende a dar um pico alto, mas ele tem bem menos volume porque ele não toca agudo, né? Então, são casos e casos, né? Mas é isso aí, galera. Só um geralzão para vocês entenderem mais ou menos a curva de impedância, como funciona, né? Eu não vou fazer medição de QTS, essas coisas, que eu tô sem... Esse computador tá meio zoado, mas futuramente a gente vai começar a fazer medição de parâmetros. A gente vai começar a explicar sobre parâmetros, sobre como você atingir esses parâmetros mais próximos. Eu não conheço alto-falante, eu quero chegar mais próximo. A gente vai dar todas essas dicas assim que a gente tiver um material melhor aqui, um computador melhor, né, um laboratório melhor para a gente poder fazer os testes. A gente quer passar tudo sobre reforma de alto-falante, sobre como você atingir os parâmetros mais próximos do original e como você ter controle do seu processo, saber escolher o cone, centragem e bobina para atingir o mais próximo do original possível e saber qual a diferença que faz as mudanças, né? Qual cone o que o cone vai interferir na frequência de ressonância, centragem, peso da bobina, tipo de enrolamento. Então a gente vai passar todas essas dicas para vocês a partir do momento que a gente conseguir, né, melhorar aqui nosso setup. A gente vai falar muito no canal sobre bobina, sobre cone, material de alto-falante e como atingir o resultado, né? Aqui a gente não fala de reforma de trocar peça não, comprar kit original, isso aí é mole, entendeu? Aqui a gente fala sobre aprendizado, sobre como atingir o resultado, por que você consegue atingir um resultado, por que você não consegue, né? Qual material vai te dar um resultado X, o cliente quer mudar o alto-falante, o que oferecer para o cliente para atingir o resultado que o cliente quer. Então, quando você aprende a engenharia do negócio, você consegue atingir o resultado que você quer, você consegue escolher a peça e fazer o alto-falante da maneira mais próxima para o teu uso. Claro que tem falante que é limitado, que não dá para fazer qualquer coisa com qualquer alto-falante. Alto-falantes são mais apropriados para sub, outros mais apropriados para médio, mas você consegue gerar, né, um resultado mais para dentro do que você precisa, sabendo escolher o material certo para fazer a reforma. Então é isso aí.